Este texto de 1 Samuel capítulo 4 é muito doloroso, difícil, muito angustiante. Haja vista, eu fico sempre impressionado com a angústia dessa mulher, da esposa de Finéias. Porque o que ela disse, o que ela proferiu ali é algo muito, muito sério, profundo. Porém, tem algumas questões aqui que nós precisamos verificar. Uma das primeiras questões a se verificar aqui é que o povo de Deus era extremamente influenciado pelas nações pagãs que o cercavam. Extremamente influenciado. O povo de Deus achava que Deus habitava literalmente dentro daquela arca. Na verdade, aquela arca era um símbolo da presença de Deus. O que estava dentro, no meio daqueles querubins, né? Aquela tampa de propiciatório, aquela espécie era como se fosse uma caixa, com uma tampa, com querubins nas pontas. E essa arca simbolizava Adonai, o Deus Todo-Poderoso. Simbolizava o poder de Deus. Você lembra o que tinha dentro da arca? Essa pergunta, às vezes a gente esquece, né? Tinha o maná, o bordão e parte da tábua, da lei. Parte do maná, um bordão de Arão, aquele bordão de Arão que floresceu, e a tábua. Você pode estar pensando assim, bordão de Arão que floresceu, o que é isso? Isso significa que você precisa ler a Bíblia. É isso que significa. O bordão de Arão que floresceu significa que, se você não sabe que o bordão de Arão floresceu, significa que você precisa ler a Bíblia. Quem tem mais de 5 anos de evangelho aqui? Levante sua mão, por favor. Mais de 5 anos de evangelho. Não, bem alto, bem alto. E você não sabe o que é o bordão de Arão? Não precisa responder não, tá? Pode ficar tranquilo, não vou revelar quem não sabe. Não vou pedir para você levantar sua mão. Por favor, não faça isso não. Mas, por si só, você já é incomodado. A palavra de Deus tem que incomodar a gente. A palavra de Deus tem que incomodar a gente. Quando eu ouço uma palavra que não me incomoda, eu fico incomodado. Quando eu ouço uma mensagem que não me confronta, essa mensagem me incomoda. Obviamente que tem mensagens que são mensagens para conforto, para consolo, para encorajamento, mas antes disso, eu quero ter sido, eu quero ter recebido essa espada de 2 gumes. Antes dela fechar a ferida, ela precisa abrir a ferida. Então, eu sempre fico triste quando uma mensagem não me confronta, não me incomoda, não me traz um toquezinho na consciência. Sabe, por mais simples que seja, sempre tem que ter um incômodozinho na nossa consciência. A palavra tem que incomodar um pouco a nossa consciência para que a gente saia do mesmo lugar. Para que a gente avance, marche, seja depurado, refinado. Para que a gente seja batizado com fogo. A palavra de Deus é fogo depurador. A palavra de Deus, aliás, o profeta disse isso, a palavra é fogo e martelo. Então a palavra de Deus precisa nos incomodar sempre. Então, se você não sabe o que é o bordão de Arão, leia a Bíblia para você entender. Mas é isso que tinha dentro da arca, e essa arca foi levada. O povo de Deus achava, pensava da mesma maneira, que isso é terrível. O povo de Deus pensava da mesma maneira que um pagão. O povo santificado, o povo que conhecia o seu Deus, pensava da mesma forma que as nações que estavam ao seu redor pensavam. Eles achavam que tinham que
ter um Deus visível, que tinham que ter uma manifestação material para que a sua fé fosse trabalhada, e aquilo ali serviria como um instrumento de fé. Aquilo ali era um instrumento da manifestação de Deus. Deus estava ali naquele instrumento. Deus estava ali naquelas imagens. Quando Arão faz aquele bezerro de ouro, era como se eles estivessem dizendo: Adonai é esse bezerro de ouro. Ele não estava criando um outro Deus. Ele estava fazendo uma manifestação visível de Deus. Eles queriam ver Deus. Eles queriam ter alguma coisa palpável, alguma coisa visível, alguma coisa que pudessem se escorar, se ancorar. É como os patuás de hoje em dia. É como uma espécie, um terço, ou um santinho, ou uma imagem, ou um santo, ou um elemento físico, como hoje muitos falsos profetas que estão em falsas igrejas utilizam. Sal, rosa, lenço. Sabia que já usam até cimento ungido? Águas do Rio Jordão. Meu Deus, isso é terrível. A água do Rio Jordão é suja pra caramba. Você sabia disso? O Rio Jordão é muito sujo. Ele é um rio que em certas ocasiões do ano ele fica um pouco mais forte e ele move lá a parte... o solo, né, não sei se chama solo, a parte de baixo do rio fica agitada, eles agitam, aquela água é marrom. E as pessoas vão se batizar lá. E os homens fazem orações lá dentro do lugar de batistério do Rio de Jordão. Deus está no Rio Jordão. Deus está numa arca. Deus está no sal grosso. Deus está em algum elemento físico que a gente pode ver. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. Deus está reinando sobre tudo e acima de todos. Deus não está preso em um elemento. E eles achavam que aquele elemento, aquela arca que era símbolo da presença de Deus, era que faria com que eles ganhassem a guerra. E eu quero, diante desse quadro, só fazer uma retrospectiva aqui. O que nós estamos tratando aqui? Estamos tratando de algo que caracteriza a verdadeira conversão. Sabe o que caracteriza o verdadeiro crente? É aquele que passa pela prova aprovado. É aquele que passa pelas provações e ainda permanece alegre no meio das provações e sai da provação aprovado, porque não se desviou do caminho. Uma das marcas, eu creio que seja a mais profunda marca para aquele que de fato se converteu, é quando ele passa por momentos críticos em determinadas circunstâncias da vida, da existência, da caminhada, da carreira da fé, e não desiste. Ou não retrocede, ou não busca outros mecanismos, ou não está à procura de elementos místicos para elevar a sua fé. Por que há tantas pessoas que buscam tantas outras congregações? Por que estão atrás de... Porque na verdade essas pessoas estão atrás de encantadores. Encantadores com os seus encantamentos, mágicos com as suas magias, feiticeiros com os seus... as suas adivinhações. As pessoas estão atrás disso. As pessoas estão atrás de uma experiência sensorial nova. Pode ser até antibíblica, pode ser até contrária à Bíblia, mas se for nova, está valendo. Se estiver lá na presença, na casa, o lugar que chama de casa de Deus, está valendo. Meus irmãos, se eu disser que todo lugar hoje é casa de Deus, eu vou fazer muita gente cair aqui. Nem todo lugar é casa de Deus. Aliás, nós estamos cercados de lugares falsos. Como também temos muitos homens ainda sérios. Ainda existem
os 7.000 que não se dobraram diante dos profetas de Baal. Ainda existem esses homens santos, ainda existem homens idôneos, ainda existem pastores fiéis, mas na verdade o apóstolo Paulo, colaborando com o que Jesus disse, declarou que nos últimos dias serão muitos os falsos profetas, falando o que te agrada, falando o que te comove, falando o que faz comichão, coceirinha nos teus ouvidos. A palavra de Deus tem que fazer coceirinha no teu ouvido? Ou tem que entrar no meio do teu coração e dividir alma e espírito, juntas e medulas? A palavra de Deus não tem que fazer cosquinha no seu ouvido. Ela tem que rasgar teu coração. Ela tem que rasgar o teu ser. As entranhas é o centro da vida. Ou seja, o que o autor aos Hebreus está dizendo, que a palavra de Deus é como espada que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ele está querendo dizer o seguinte: a palavra de Deus tem que entrar no centro da tua vida, ele tem que entrar no meio da tua consciência, no meio da tua mente, no meio do centro da tua vontade, e começar a tirar aquilo que é profano e começar a demonstrar aquilo que é santo, e para que vivamos dentro da espada, para que amemos a espada. Eu ouço algumas coisas, eu tenho que ouvir algumas coisas que eu não gosto de ouvir. Eu estava precisando ouvir algo que eu comecei a pesquisar alguns assuntos nas redes, na rede social, na internet. Comecei a pesquisar alguns assuntos e eu caí num canal de um homem. Olha, não lembro nem do nome, para te falar a verdade. Mas esse homem é completamente ateu. E ele estava falando que foi cristão, que ele entrava na igreja e ele era da igreja batista. E ele chorava na igreja batista. E ele falava, você imagina, um batista chorando. Era eu dentro da igreja. Eu me emocionava, eu chorava. Mas aí eu fui começar a estudar melhor as manipulações que tem na Bíblia. E eu comecei a perceber, não, que Deus é esse? Que Deus é esse que endurece o coração do homem? Que Deus é esse de juízo? Nós já estamos com tantos problemas e Deus ainda vai vir com juízo e vai pisar o lagar da ira, do furor, do seu furor. E Ele vai dar a cada um aquilo que suas obras, concernente suas obras. Ele vai retribuir a cada um concernente suas obras. Ele vai condenar aquele pecador que não creu em Jesus. Não, eu não posso acreditar nisso mais. Ele deixou de crer na palavra de Deus. Era uma pessoa, era um jovem que se emocionava dentro da igreja batista. É difícil você se emocionar dentro da igreja batista. Eu uma vez fui na igreja batista, estávamos voltando de Alagoas, e a igreja já estava com o pastor João, falecido pastor João. E voltando de Alagoas, a gente ainda passou um período lá e o pastor Fernando já tinha feito a transição, já tinha passado a igreja para a liderança do pastor João, e nós não tínhamos lugar para cultuar num domingo lá, e a gente falou, vamos numa igreja séria. Fomos numa igreja batista do Farol, em Maceió, em Alagoas. O pastor começou a cantar. Meu Deus, o homem foi pro piano. Daqui a pouco veio uma menina, uma jovem, pegou um violino. Eles começaram a tocar Não Existe Nada Melhor Que Ser Amigo de Deus. Meu irmão, eu não queria nem saber. O batistão lá, tudo. Não existe nada melhor. Ele não olha nem pro lado do que ser amigo de Deus. Eu estava assim, ó, meu Deus. Tinha gente do meu lado assim, ó. Eu percebi. Eu estava me derramando. Até meu pai estava preocupado, que ele começou a perceber que tinha gente olhando. Meu pai estava assim, rapaz, isso aqui é igreja batista, cara. Isso aqui não é a nossa igreja não, cara. É igreja batista. Rapaz, para de chorar, cara. Se controla. Eu falei, não estou me controlando, meu Deus. Que espírito maravilhoso está nesse lugar. Rapaz, quase que eu marchei. Quase que eu virei crente reteté.
No meio da igreja batista, imagina, ia ser expelido o demônio de mim. Mas eu estava ouvindo esse homem, como que coisa incrível. Ele disse, eu era da igreja batista, eu chorava dentro da igreja batista, eu era comovido dentro da igreja batista, e hoje eu odeio a igreja, eu odeio a Bíblia, eu odeio a palavra de Deus. E ele passou a odiar, sabe por quê? Porque ele leu lá em Êxodo capítulo 14, que Deus endureceu o coração de Faraó. Agora eu vou ter que... Agora tua cabeça vai... Fez assim, dá uma bugada. Pã! Sabe aquele tela azul? Tum! Deus endureceu o coração de Faraó? Deus endureceu o coração de Faraó. Que Deus é esse? É o nosso Deus. Mas como que ele endurece assim o coração? Como é que ele decide assim quem será salvo e quem não será? Como é que ele sabe? O que é predestinação? O que é ter sido escolhido antes da fundação do mundo? Mas por que Deus é assim? Por que cristãos morreram no tsunami? Que Deus é esse que permitiu que os cristãos morressem no tsunami? Por que existe perseguição e muitos cristãos estão neste momento sendo mortos pelo viés do martírio? Por causa da mensagem do Evangelho. E não negarem a mensagem do Evangelho. Por que há isso? Por que está acontecendo isso? Que Deus é esse? E ele começou a se questionar. E ele começou a procurar todas as dúvidas dentro da Bíblia. E ele começou a meditar, a se aprofundar. É um homem extremamente intelectual. É um professor. Professor da PUC. Pontifícia Universidade Católica. Pontifícia Universidade Católica. Um antro de ateus. Um antro de dúvida, um antro de maldade, um antro de perdição. Uma Pontifícia Universidade Católica é um antro de formação de loucuras. E eu olhava para aquele homem e eu falei assim, meu Deus, ele está louco. Ele ficou louco, ele enlouqueceu. Ele pensa que Deus precisa explicar para ele quais são os motivos de Deus. Você acha que Deus precisa te explicar os motivos dele? Para salvar um e para condenar o outro? Para escolher um e rejeitar o outro? Deus precisa te explicar os motivos dele? Deus precisa te explicar os motivos dele? Deus é Deus. Deus falou para Jó. Deus falou para Jó. Jó estava questionando Deus. Jó começou a questionar. Jó começou a se vitimizar. Jó começou a se autocomiserar. E por que eu estou passando por isso? Que dificuldades são essas? Tenho servido com integridade. E Deus teve que dizer para ele, onde estavas quando eu lancei os fundamentos da terra? Ou seja, quem és tu para me dizer o que eu tenho que fazer e como eu vou proceder? Deus é soberano, meus irmãos. Deus não tem que dizer para nós o que ele vai fazer. Deus não tem que nos dar explicação alguma. Aliás, ele já fez muito mais do que nossos olhos poderiam ver e nossos ouvidos poderiam ouvir. Ele enviou seu filho para morrer por nós. Isso é muito além do que ele poderia fazer por misericórdia. Isso é graça sem medida. E meus irmãos, Deus não é passível de questionamentos. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é absoluto. Absoluto. Então, eu fiquei impressionado, porque esse homem, ele amava a Deus, mas ele não gostava do juízo de Deus. E se alguém decide o que vai gostar na palavra de Deus, eu gosto dessa parte de Deus, mas dessa aqui eu não gosto, isso significa que você não se converteu. Significa que você não entendeu. Significa que o Espírito de Deus ainda precisa fazer com que você nasça de novo. Você ainda não nasceu de novo. Alguém que é nascido do Espírito, alguém que é nascido de Deus, vai passar pelas provações, vai ter angústias, vai ter momentos que você vai ter medo.
Só que você não vai ser guiado pelo medo, tomado pelo medo, conduzido pelo medo. Aquele que tem o Espírito de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não é espírito de covardia. Quando o apóstolo Pedro se converteu, ele deixou todo o seu medo e pregava assiduamente, pregava com vigor, pregava com fervor. Eu estou falando, a gente está tratando de um assunto, batismo com fogo, e nós estamos fazendo essa comparação entre a vida de Samuel e a vida de Saul. A vida do profeta, juiz e sacerdote Samuel. Porque Samuel aglomerava em si todas essas funções, as 3 funções principais no reino. E não a de rei, né? Não era rei. Mas ele aglomerava em si sacerdócio, o ministério profético e o ministério de juízo, de julgamento. Ele julgava o povo de Deus e ele julgava também, consequentemente, as nações pagãs ao seu redor. Trazia a palavra de Deus, mas é incrível porque as circunstâncias do batismo, da dificuldade, das provações de Samuel são bem diferentes da de Saul. O que Samuel viveu foi muito complicado. Olha isso aqui. Foi-se a glória de Deus. A arca de Deus deveria ficar dentro do templo, dentro daquele local preparado para a arca, exclusivo da arca, lugar de adoração, lugar de culto, lugar de sacrifício. A arca de Deus jamais deveria ter sido retirada dali. Só que os filhos de Eli, eles ainda vinham com aquela herança maldita que veio do livro de Juízes, onde cada um cultuava da maneira que queria, onde cada um vivia da forma que queria, e eles promoviam verdadeira bagunça. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa assim, bem séria para vocês aqui. Agora eu vou entrar num ponto um tanto quanto delicado. Alguns vão ficar um pouco tristes com isso que eu vou falar, outros não. Meus irmãos, púlpito não é lugar de piada. A casa de Deus não é palco para stand-up comedy. Crente não deveria ser um comediante. E hoje, as circunstâncias que nós estamos vivendo são tão perigosas, que já há homens, pessoas fazendo comédia em cima do púlpito e sendo pagos para isso, para falarem para as igrejas. Púlpito, alguns momentos aqui nós temos alegria, alguns momentos aqui a gente até sorri. Nós não somos robôs, nós não precisamos ficar aqui igual máquinas, robôs, robotizados, não. Tem que ser uma coisa assim, não pode rir, não pode dar um sorriso, não, muito pelo contrário. Aqui é lugar de alegria, mas não de gracinha. Aqui não é o lugar de eu mudar minha voz para tentar fazer você rir. Apesar de eu fazer isso às vezes. Que Deus tenha misericórdia de mim. Eu fui confrontado por essa palavra. Eu fui confrontado pela palavra de Deus. Eu não tenho que te fazer rir. E ninguém tem que te fazer rir. A palavra de Deus é pregada na casa de Deus. E a palavra de Deus é espada. Espada faz alguém rir? Espada não faz ninguém rir. Assuntos do meio conjugal, são muito sérios. Assuntos sexuais são muito sérios. Não são para ser tratados com brincadeira. Isso tem destruído muitas famílias. E o riso, a gargalhada,
a barriga doendo de tanto rir, não vai mudar a circunstância na casa de ninguém. Eu estou falando isso porque esses dois homens aí, Ofni e Finéias, homens casados. Finéias era casado e já estava com um filho na barriga, não sei se ele tinha outro, mas aqui nós acabamos de ver. Sua esposa tendo um filho. E não foi por causa da morte de Finéias. É muito provável que essa mulher sabia dos adultérios de Finéias. Olha o escândalo dentro da casa de Deus. Ofni e Finéias se aproveitavam das ofertas, se aproveitavam da gordura. Eu estava meditando sobre a gordura. E volte um pouquinho, a gente está terminando. Volte um pouquinho aqui. Olha o capítulo 2. É só para que você entenda as circunstâncias onde Samuel nasceu. São as piores. Ele está cercado de exemplos cabulosos. Cabulosos. E ainda assim não se perdeu. Por isso que eu te digo que você não é produto do meio. Você não é produto do meio, não. Olha onde Samuel está. Olha as circunstâncias que Samuel está sendo criado. Olha aqui, versículo 12 do capítulo 2. Os crimes dos filhos de Eli. Eu não vou ler tudo, não. Eu queria que você desse uma olhada no 13. Ó. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que... eu tenho que ler o 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Sabe o que significa filhos de Belial? Eles receberam essa insígnia, esse selo, porque o povo assim o considerava. As pessoas o consideravam filhos de Belial, filhos da maldade. Belial é a própria manifestação da maldade. Eles eram filhos da maldade. Olha o que diz. E não se importavam com o Senhor. Esse daí é a herança dos juízes. Cada um fazia o que queria. Olha o que eles faziam com a oferta. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, ou seja, o auxiliar de Ofni e Finéias, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira ou na panela ou no tacho ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Pule para o versículo 16. Se o ofertante lhe respondia, olha só o versículo 16. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quando quiseres. Então, ele lhe dizia, não, porém hás de mandar agora, senão tomá-la-ei a força. Sabe o que significa isso? Meus irmãos, isso é uma abominação à lei de Deus. Não abra a sua Bíblia agora, mas em Levítico capítulo 3, a partir do capítulo 3, 3, 4 e 5, fala-se sobre os sacrifícios a Deus. A gordura deveria ser queimada em aroma agradável ao Senhor. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Churrasco, gordura, capa da picanha, todo mundo sabe o que eu estou falando? É o melhor cheiro. O cheiro mais agradável do churrasco é o cheiro da gordura. O fogo, quando bate na gordura, o fogo chega a dar uma acendida. Isso era oferecido ao Senhor. Eles não iam lá. Mandavam alguém. É tão covarde que ainda manda alguém. Vai lá, espeta lá, tira pra gente. É muito provável que toda essa profanação que é sabida por Eli, seu pai, o sacerdote Eli, era também experimentada por ele mesmo, pelo próprio Eli. O próprio Eli experimentava dessa profanação. E por isso ficou tão obeso. Por isso engordou. O fato dele ter engordado é consequência de pecado.
Eu não estou falando que você, eu quero que você entenda bem isso aqui. Estou falando que você pode estar sobrepeso por causa de consequência de pecado. Não, meus irmãos, entendam. Eu quero que você entenda que o que eles estão fazendo aqui é abominável aos olhos de Deus. Não deveriam fazer isso. Essa gordura deveria ser queimada ao Senhor. E essa gordura, muito provavelmente, fazia com que se tornassem de fato pesados. Ofni e Finéias morreram em combate. Creio eu, porque estavam fora de forma. Pesados também. Além de estarem cometendo pecado contra Deus. Olha o 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. E aí você vai ver a mocidade de Samuel, a questão da chegada de Samuel ali no lugar. Agora, eu queria que você pulasse um pouquinho aqui comigo. Veja o que diz aqui o versículo 22. Eli repreende os seus filhos. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Só até aqui. Pode fechar a sua Bíblia. Nós vamos continuar depois. Meus irmãos, e nós acabamos de ler lá no capítulo 4 que a esposa de Finéias estava grávida e pronta para dar à luz, e esse homem, se aproveitando da oferta, comendo aquilo que deveria ser sacrificado ao Senhor, abusando das ofertas, e ainda abusava das mulheres que serviam no templo. Pecado sexual. Como eu vou brincar com isso? Isso destrói a vida de muitas famílias. Isso de fato é o que faz com que a glória de Deus se vá. A glória de Deus se vai. A sensualidade do culto às Astarotes, a Baal e aos Baalins, essas imagens das Astarotes são deusas femininas. São entidades que são responsáveis pela fertilidade, e por isso elas eram cultuadas para que tivesse um plantio bem grande, ou seja, para que o solo fosse bem fértil. E o culto às Astarotes era cercado de promiscuidade sexual. Meus irmãos, o povo de Deus está igualzinho. Samuel nasceu nesse meio. Samuel nasceu nesse caos. E eu quero dizer para você, não há desculpas. Você pode ter nascido no meio de um caos, no meio dessas provações todas. Você pode estar no meio de todas essas provações, sendo cercado de tentações por todos os lados. Isso não é motivo para darmos desculpas para Deus. Senhor, mas olha a minha circunstância, olha os meus exemplos. Ei, Samuel não tem exemplo nenhum. Samuel tem uma coisa: a palavra de Deus. Só. A espada de Deus. A voz de Deus. Eli não é só cego, é também surdo. Preste bem atenção nisso. Quantas vezes Deus chamou Samuel quando ele estava dormindo? Você lembra? Quantas vezes? 3 vezes. Só na terceira vez Eli identificou que era a voz de Deus. Só na terceira vez. Quando Ofni e Finéias levaram a arca do Senhor para o meio do combate, para fazer da arca do Senhor uma espécie de amuleto da sorte. Jamais deveriam ter feito isso. A arca deveria ficar dentro da congregação, dentro do templo, dentro do local de culto. Ali deveria ficar a arca. No tabernáculo. Levaram a arca.
Você viu Eli trazendo alguma dificuldade? Alguma repreensão? Dizendo, não leva não. Ele deixou. Ele permitiu. Eli, ele está cego, está fazendo vista grossa, está como se estivesse cego, surdo, ele não ouve a voz de Deus, ele não tem mais temor da voz de Deus, ele está alheio à voz de Deus, se conformando com as circunstâncias ao seu redor. E Samuel está ali dentro. Jesus, quando foi levado ao deserto, foi cercado por tentações, foi cercado por dificuldades, foi cercado por provações. O Espírito Santo estava provando, mas quem estava tentando era o diabo. Jesus da mesma forma. Só que está escrito lá no livro de Marcos, nós já lemos, que da mesma forma que Jesus estava sendo tentado, ele também clamava a Deus e os anjos o serviam. E no meio daquele caos, Samuel ainda ouvia a voz de Deus. Porque o meio não pode ser uma desculpa para você dizer, eu não tive exemplo. A palavra de Deus está na sua mão, ela é o seu exemplo. A espada do Senhor está na sua mão, ela é o seu exemplo. Você pode clamar a Deus em oração. Busque o Espírito de Deus. Ele vai te guiar. Ele vai nos santificar. Ele é o Espírito Santo, santificador da igreja. Nós não temos desculpas. Não há desculpas. Precisamos nos fortalecer no Senhor. E é muito interessante como que Eli está tão fora, tão acostumado com uma vida sem ouvir a voz de Deus, sem a manifestação de Deus, sem devoção, sem contrição, sem fervor, que ele pensa que Ana está bêbada. Você lembra disso? Está tão conformado à não devoção, se acostumou com a frieza, se acostumou com o acúmulo de iniquidade, com a multiplicação de iniquidade. Ele se acostumou tanto com isso, que ele olhou para aquela mulher que estava ali em contrição, quebrantamento, clamando, suplicando, chorando, pedindo a Deus um filho. E ele diz que ela está embriagada naquela hora do dia, porque ele já não sabe mais o que é fervor, clamor, súplica, devoção, contrição, quebrantamento, avivamento. Meus irmãos, nós não podemos nos conformar com a ausência de avivamento. E no avivamento, o fogo de Deus depura, se manifesta. No avivamento, coisas extraordinárias de Deus acontecem, depurações acontecem. Não acontece só unidade, não. No avivamento, muitas coisas são deixadas de lado. Acontecem até separações. O santo é separado do profano. O réprobo é separado do aprovado. Isso é avivamento. Meus irmãos, eu creio que nós estamos num tempo de juízo. Eu creio. E o juízo está sobre a igreja, porque Deus está deixando as pessoas fazerem o que elas querem. Elas estão cultuando da maneira que elas querem. Está igualzinho o livro de Juízes. Cada um faz o que acha melhor. E vive com Deus da maneira que acha melhor, não da maneira que Deus quer. Não é assim. A igreja não é feita como eu quero. A igreja não é feita da maneira que eu achar melhor. A igreja é feita da maneira que Cristo quer e que o Espírito Santo ordenou. Não estou aqui para reinventar a roda. Não estou aqui para ser stand-up comedy. Não estou aqui para fazer você se destruir de rir e ficar com a barriga doendo. Isso não era lugar. Isso não é questão para acontecer no púlpito. Que dias, meus irmãos. E eu confesso para você, você sabe de quem eu estou falando. Não preciso nem dizer o nome, não quero falar o nome. E não vou falar o nome. Mas você sabe que há pessoas que falam no púlpito, e eu confesso para você, eu também sorrio, eu também rio, eu também acho engraçado, eu também acho graça. Até a hora que eu olhei para aquele púlpito e falei, aquele ali é o púlpito do Senhor. Aquilo ali é o lugar onde a espada deveria estar sendo proclamada.
Nós podemos ser alegres, mas não palhaços. São bodes. Bodes gostam de entretenimento. Ovelhas amam a vara e o cajado. Então, tenha muito cuidado. Para que nós, eu também preciso dizer isso. Eu me coloco como pecador. Essa palavra também me afeta. Nós não podemos tratar o templo da maneira que queremos. As coisas de Deus não podem ser tratadas da maneira que eu quero. E a mulher de Finéias declarou aquilo. Foi-se a glória de Deus. Por quê? Por causa do meu sogro e por causa do meu marido. Meus irmãos, veja a gravidade disso. 2 homens se tornaram os empecilhos. Os empecilhos para a manifestação, o agir de Deus sobre aquele lugar. 2 homens fizeram com que a glória de Deus se fosse, porque levaram o povo de Deus a pecar contra Deus e a morrer. Milhares morreram naquele dia, e nós vamos ver isso. Olha as circunstâncias que Samuel está. Olha que batismo de fogo Samuel está vivendo. Desde a sua infância Samuel está vivendo cercado de maus exemplos. Fique de pé. Que Deus tenha misericórdia de nós.